Muito bem, então vamos para o próximo vídeo, que eu criei o 4. Muito bem. Agora a gente vai detalhar um pouquinho essa parte da saúde e cura, né, que é o princípio do texto Jeremias 33, o verso 6. Eu vos trarei saúde e cura. Muito bem. A saúde e a cura, nesse caso, a gente vai levar ela para a área da nossa alma, tá? A saúde da nossa alma ou a cura da nossa alma, das nossas emoções, das nossas feridas emocionais, dos nossos, das nossas más lembranças, né? Dessa área em nós, nessa área do passado em nós, da nossa história, que não é tão legal assim, ou que ainda traz uma dor emocional, né, para a gente, toda vez que a gente lembra dessa área. Eu ainda não vou falar do perdão, o perdão é mais para frente. Então, a gente vai falar agora de como é importante a, a saúde emocional para desenvolver o Cristo em nós. Tá? Por quê? Porque uma das coisas que é necessário nós desenvolvemos é o autogoverno, né? Ou também a gente tem que desenvolver o amor, né? A gente tem que aprender a amar. E a gente vai ver que o amor é uma escolha. Então, minha escolha de amar tem que sobrepassar, tem que estar acima das minhas vontades e das minhas emoções, tá? Então, um exemplo: se alguém me ataca, por exemplo, com palavras, então eu vou sentir emoções, mas eu preciso amar essa pessoa. Então, eu, como eu sinto, mas eu não respondo de acordo com as minhas emoções, e eu tento, de alguma forma, responder de uma forma que não contra-atacando ou não ferindo a pessoa também, né? Então, eu respondo com amor. E para isso ser possível, eu necessito me autogovernar e não ser guiados pelas minhas emoções. Então, isso só é possível, por exemplo, esse exemplo, se eu tenho minhas emoções saradas, curadas, né? Então, como eu falei no vídeo de introdução, eu não acredito que quando Deus fala de cura, ele está falando só da cura é, física, né? Ele sim tem também a parte da cura física, que é importante, mas ele cura também a nossa alma, tá? As nossas emoções. Lembramos que nós somos corpo, alma e espírito, tá? Depois a gente vai ver como isso se aplica também mais para frente, certo? Então, eu vou compartilhar aqui uma coisa. Então, uma coisa importante que eu aprendi. É, nós podemos vencer nossas áreas de debilidade, tá? Mas elas não podem ser o nosso foco, tá bom? Eu vou tentar mostrar isso agora. Então a gente vai ver um pouquinho sobre a formação da personalidade e como nós incorporamos algumas atitudes ou hábitos ruins ou pecaminosos à nossa identidade, tá? E eles estão aí por um motivo. E nós precisamos é, achar as raízes de cada uma dessas coisas para poder vencer isso e chegar no final depois, que é a santificação, a purificação, né, que está em Jeremias 33, do 6 a 9. Tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Muito bem. Então, mais ou menos, o nome dessa aula, desse estudo, é Teoria das Forças. Ela é a junção de um texto que eu gosto muito. Deixa eu aumentar aqui, que é a 1 João 4,18, e eu desenvolvi a partir dela, e também assistindo uma aula, tem esse nome por causa de uma aula do professor Olavo de Carvalho, que ele fala sobre autoridade e poder e força. Eu não lembro que aula que é, mas foi uma mistureba entre a aula dele
esse texto, uma revelação que Deus me deu, e alguns exemplos que eu vou tirar do livro Paredes do Meu Coração, que eu tenho aqui. Meu Deus, rapidinho, rápido. Esse, que é da editora Jocum, é baratinho, você pode comprar. Paredes do Meu Coração, Dr. Bruce Thompson. Muito legal para você que quer resolver a sua vida e parar com a choradeira. Amém, aleluia. Então, vamos lá. 1 de João 4, 18 fala assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não sei que tradução que é essa, tá bom? Muito bem. Quando eu li esse texto é um texto que eu gosto muito, e a pergunta que eu fazia era: por que o amor consegue lançar fora um medo? Esse era meu questionamento. Como isso acontece da forma, como isso é na prática, entende? Por que isso acontece na prática? Então eu orei um dia muito sobre isso, não foi só um dia, foram vários dias, com essa pergunta. Na prática, como o amor lança fora o medo, tá? Então, a pergunta que eu acredito que o Espírito Santo me fez nesse dia era: o que é o medo, né? Ou para que serve o medo? Então, o medo é um estado emocional suscitado pela consciência do perigo ou punição. O medo é o nosso mecanismo de autoproteção. Tá? Então, o medo ele é ativado de duas formas, né? Ou geralmente de duas formas. Se você sente um perigo, você sente medo, ou você sente que você vai ser punido, então isso também te traz um medo. Então são mais ou menos as duas coisas, mas nos dois sentidos, o medo é ativado toda vez que que eu sinto uma ameaça, que eu preciso de proteção. Porque esse texto, quando você lê esse texto, ele fala assim, ó, porque o medo envolve o castigo. É uma área, certo? E eu vou expandir essa área do castigo para também para a área do perigo, tá? Que eu acho que funciona do mesmo jeito, a autoproteção. Nesse caso, é mais ou menos assim, é a pessoa que obedece a Deus não por consciência, mas por medo da punição. Entende? Por isso que ele faz isso. Então é assim, mais ou menos assim. Se eu vejo uma placa na estrada, estou dirigindo, e a placa de 70 km por hora. Então, eu vou andar 70 km por hora pela minha consciência ou porque eu sei que tem um radar ali na frente. Então, ou eu faço por consciência ou eu faço por medo da consequência. Então, se eu obedeço a Deus por medo da consequência, da não obediência, então eu ainda não fui aperfeiçoado no amor. É isso que o texto está falando, tá? E por isso que diz que porque o medo envolve castigo, porque eu obedeço com medo da punição, tá? E a gente não deve obedecer a Deus com medo da punição. A gente obedece a Deus porque é o melhor, não só para Ele, mas também para nós. Então, a escolha mais inteligente que a gente pode fazer nesse mundo é obedecer a Deus, né? E a gente faz isso é, de forma consciente, né? Guiado pela nossa consciência e não por medo da punição, tá bom? Por influência de amor. São as duas formas que Deus nos governa, ou através da lei ou a influência de amor. Se a gente está na lei, a gente obedece com medo da punição. Se a gente está no amor, na influência de amor, a gente obedece porque é o correto, por consciência, guiado pela nossa consciência, é o Espírito Santo que está em nós. Beleza, então, isso aqui é importante, tá? O medo, ele ativa o nosso mecanismo de autoproteção. Então, olha que legal, essa é a revelação para mim do ano que eu estudei isso, que Deus me falou isso. Diante do perfeito amor, não existe a necessidade de autoproteção.
Por isso o amor lança fora, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque quando eu conheço a Deus, eu vou entender que eu não necessito me proteger dele ou das coisas que ele pede para mim, ou as coisas que ele pede para eu fazer. Por quê? Porque nele, em Deus, ele é amor, não existe necessidade de eu me proteger dele, tá? Porque ele é amor e tudo que ele faz é amor. Você pode ler 1 Coríntios 3, de 4 a 7, né, que define o amor é, tá? Em vez de você ler o amor é, você pode ler Deus é, e você vai ver aí, né, quais são as características do caráter de Deus. E você pode se perguntar, depois de ler isso, eu preciso me proteger de uma pessoa que é assim, né? Você vai ver que não é necessário, né? Uma pessoa que é paciente, bondoso, que não arde em ciúmes, que não busca os seus interesses, que se alegra quando a verdade triunfa, que não é egoísta, não é orgulhoso, né? Uma pessoa, se existisse uma pessoa assim, com certeza a gente ia se sentir muito seguro junto com essa pessoa e a gente ia perceber que não existiria necessidade de autoproteção enquanto a gente estivesse com ela. Deus é assim. Tá? Então, por que o amor lança fora o medo? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque diante do perfeito amor não existe a necessidade de autoproteção. Amém? Amém, igreja? Muito bem. Então, aqui você vê, né? Isso eu já vi, então. Isso eu já comentei. O que a gente pode fazer? A gente pode trocar aqui, ó. O amor, Deus é amor. Então, o amor é muito paciente e bondadoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custe. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Essa é 1 Coríntios 3, de 4 a 7, na tradução da Bíblia Viva. Tá? Então, isso é o amor. Então, Deus é amor, certo? Então, diante dessas características, não há necessidade de autoproteção. Amém? Por isso o amor lança fora o medo. Então, olha que legal essa. 1 Timóteo 1,15 diz: Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Então, em nenhum momento, em nenhum momento Jesus não sabia o que estava fazendo. Então, ele veio para os pecadores, né? Então, eu não preciso ter medo de assumir essa minha condição, porque ele já sabia, né? Então, ele veio ao mundo para salvar a gente. Então, eu preciso assumir a minha condição diante dele, para poder ver o agir dele diante de mim. Então, uma coisa importantíssima em todo o processo de gerar o Cristo em nós vai ser assumir a verdade sobre nós, né? Ou a gente vai chamar depois de autoconsciência, né? Eu reconhecer quem eu sou de verdade, isso é extremamente importante, senão não a gente trava o processo de Deus na nossa vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, né? E esse texto é muito legal. Diz assim, ó: Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus 12:20. Essa é uma citação de Isaías, que eu não lembro o endereço, mas Isaías profetizando sobre Jesus, eu acredito. Eu acho que é isso. Tá? Então, assim, o que significa isso? Que Jesus não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que
faça triunfar o juízo. Então, esmagar a cana quebrada, assim, se você já plantou, viu um pedacinho de cana, não sei, sei lá, um pedacinho de mato, você vê que se ele dobra, então, se está dobrado, ainda há esperança, ele pode voltar. Agora, ao momento que o caule quebra, né, que fala que ele não esmagará a cana, essa quebrada não está muito bem. Ainda não está quebrado, só está dobrado. Enquanto está dobrado, tem esperança. Mas enquanto e depois que quebra, aí já não tem mais esperança para o matinho. Estão dizendo que Jesus não vai quebrar a cana que já está dobrada, ou que já está curvada, né? E ele não vai apagar. Tem algumas versões que diz o pavio, ou pavilo, o pávilo, eu acho que é em português, às vezes dá tilt por causa do espanhol, que está saindo fumaça, ele não vai apagar. Por quê? Se ainda tem uma fumacinha, pode voltar a pegar fogo. O que ele está falando aqui é que Jesus não vai tirar as nossas esperanças, independente da situação que a gente se encontra. Entende? Então, ele sempre vai nos amar, sempre vai acreditar na gente, sempre vai esperar o melhor de nós. Então, nesse texto de Mateus, fica claro que ele não vai piorar a nossa situação. Entende? Ele sempre vai nos dar esperança e sempre vai tentar tirar a gente de onde a gente está e levar a gente para um lugar muito melhor. E esse lugar é Ele mesmo. Dá para entender isso? Então, esses textos servem para mostrar, né, isso, que diante desse amor perfeito, eu não preciso me autoproteger. Eu posso me entregar a Ele, eu posso me render a Ele, né? E Ele vai tirar todos os meus medos, tá bom? Isso para mim é sensacional. Entende? Imagine você viver sem medo. É muito legal, né? É muito maravilhoso. Muito bem. O amor versus medo. Então, essa parte agora é uma extrapolação, vamos colocar assim, desse texto, tá? Então, vamos lá. Tem duas possibilidades, tá bom? Então, ou eu vou viver no amor, ou eu vou viver no medo. Isso pode ser dividido em áreas de nossa vida. Então, tem áreas que eu não tenho problema, Deus governa e eu confio no amor dele para essa área. E tem áreas que não, né? Que depende das experiências passadas que eu tive, de como foi formada a minha personalidade, tá? Mas eu sempre vou estar dentro dessas duas possibilidades. Eu vou explicar para você daqui a pouco, desculpa. Tá. O medo e a sua estrutura. Então, distante do perfeito amor, nos resta o medo, a necessidade de autoproteção para a preservação da vida, o instinto de sobrevivência, tá? Então, o contrário, se o perfeito amor lança fora o medo, então a falta de amor vai ativar alguma coisa aí, tá? Então a gente vai chamar essa coisa da necessidade de autoproteção, ou a gente vai chamar do instinto de preservação, ou instinto de sobrevivência, tá bom? Então, assim, ó, quando falta o medo, ativa o mecanismo de sobrevivência, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Acho que é prático. Então, como se forma a nossa personalidade? Então, nossa personalidade é formada através de relacionamento, tá bom? Então, não tem como a gente se desenvolver sem se relacionar, tá? Então, essas nossas personalidades sempre vão ser formadas através da interação. Tá? Então, primeiro nossa casa, depois uma vizinhança, depois vai ampliando, né, os nossos meios de contato, né, com, vamos dizer assim, com a humanidade,
né? E as minhas possibilidades de personalidade ou de possibilidades vão aumentando quanto mais eu vou crescendo e conhecendo outras possibilidades, tá bom? Então, a nossa personalidade vai ser influenciada diretamente às faltas de amor que eu recebi e o amor que eu recebi. Entende? Então, se falta amor, então isso vai de alguma forma distorcer a minha personalidade, tá? Então, porque nada pode dar o que nunca recebeu. Então, se eu não aprendi de alguém, eu não posso dar, tá? E é aí que Cristo vai entrar, tá? A gente vai ver que ele vai dar o que eu nunca recebi para eu poder dar para o outro, tá bom? Mas isso é uma verdade que a gente não pode fugir, tá? Então, às vezes a gente não consegue fazer as coisas, não é porque nós somos ruins, né? É porque a gente nunca recebeu, entende? Então, é, as pessoas que mais influenciam nossa personalidade são nossos pais, não nossos pais, né? E figuras de autoridade. Então, quando essas pessoas falham com a gente, e elas vão falhar porque é impossível não falharem, né? Então, isso vai deixar buracos na nossa personalidade. Então, a gente não vai conseguir avançar em algumas áreas, porque não porque nós somos ruins, mas porque nós não recebemos o que nós precisávamos. Isso é desculpa? Não, não é desculpa. É só para a gente tentar entender de onde veio as coisas, de onde vieram as coisas, nossos problemas, tá? Então vamos lá. O instinto de sobrevivência é ativado cada vez que a nossa vida está ameaçada física ou emocionalmente. Nosso corpo ou nossa alma. Nosso corpo ou a nossa alma. Esses mecanismos de proteção são ativados de forma automática por nós. Isso é ruim? Não, isso é bom, tá? Nós somos, sem isso a gente ia morrer. Tá bom? Então, o mecanismo de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, ele é necessário, ele foi criado por Deus, e nos primeiros anos de vida é ele que nos possibilita viver. Sem isso, a gente ia morrer. Tá bom? Então, não é que ele é ruim, mas no futuro ele precisa ser desativado. Muito bem. Quando a exposição ao risco é constante, esses mecanismos passam a ser integrados à nossa forma de ser, à nossa personalidade, adquirindo, essa parte é adquirindo comportamento. Bom, então, o que isso significa? Então, por exemplo, se eu tive um pai ou uma mãe que eram muito irritadiços, gritavam muito, tá? Então, cada vez que eles gritassem, eu ia me sentia ameaçado, tá? Então, eu ia responder isso de alguma forma, entende? Porque a ameaça vai ativar o meu instinto de sobrevivência. Então, se a forma que eu respondo pode ser qual a palavra? Integrada à minha personalidade quando essa ameaça é constante, tá? Já vou dar um exemplo pessoal, mas, por exemplo, uma pessoa que passou fome, né, quando ela era criança, por exemplo. Aí, o que acontece? Ela vê a comida como uma necessidade, não uma necessidade básica, uma necessidade de sobrevivência, tá? Então, é um nível mais acima. Então, toda vez que ela estiver num lugar e ela for comer, então ela sempre vai estar ansiosa ou vai escolher o prato maior. Se o prato já está pronto, vai escolher o prato maior, vai colocar toda a comida de vez no prato. Então, por quê? Porque esse mecanismo foi ativado um dia, então ela vê comida como uma necessidade de autossobrevivência. Então, se faltar, ela morre. Entende? Então, ela vai comer, comer até estufar, e aí não tem mais perigo de, de morrer. Entende? É assim mesmo. É uma ansiedade, é um desespero, tá? Por causa de uma coisa que falhou no passado. Entende? No caso, faltou provisão, ativou o mecanismo, então a comida passou a ser
algo não só de necessidade básica, mas de uma necessidade de sobrevivência. Entende? Então, aí depois, o que acontece com essas áreas depois que o comportamento é adquirido? Eu posso mudar o contexto, mas essa marca na personalidade fica. Então, a pessoa pode ficar rica, sempre ter o que comer, mas toda vez que ela tiver que comer, todas essas emoções, essa parte inconsciente vai ser ativada. Entende? Então, isso é para diversas áreas. Dei o exemplo da comida, mas pode ser outras coisas. Oh, desculpa. Por que eu vou achar aqui de novo? Ah, aí. Muito bem. Aí o que acontece? Passamos a viver aprisionados de forma involuntária por essas memórias traumáticas, mesmo quando já não nos lembramos os motivos pelos quais nos comportamos de determinada maneira. A memória traumática, o que é? Ela vai para o inconsciente, tá? Ela não fica ativa na nossa memória, e a gente vai ficar presos de forma involuntária nessa necessidade que foi gerada e não foi suprida, tá bom? Então, todas essas memórias traumáticas vão para o inconsciente, tá? E depois, quando a gente for falar de autoconsciência, a gente vai ver mais sobre isso, tá? Então, isso nos aprisiona. Por isso eu chamei de teoria das forças, porque esses mecanismos, essas áreas que foram incorporadas à nossa personalidade, exercem força mesmo quando a gente vai escolher as coisas. Não é só mais uma influência, é uma força. Entende? Não é mais uma coisa simples, uma escolha simples e você evita isso. Entende? Por isso, é muito difícil às vezes a gente vencer algumas áreas de pecado e iniquidade na nossa vida, porque a gente trata como se fossem escolhas simples, mas não são. São escolhas, mas elas precisam ser como... Eu preciso entender o processo, a forma que elas chegaram aí, para poder vencer isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui. Mecanismo de distorção. Então, como nossas personalidades vão sendo distorcidas. Então, vamos lá. Então, o que é necessidade básica? Né? Ou o que o amor deveria suprir? O amor dos nossos pais, figuras de autoridade. Então, seria o respeito, provisão, identidade, afeto, proteção, né? O amor. Então, isso é o que uma pessoa deveria receber para gerar ou para desenvolver nela uma identidade sadia, tá? Uma personalidade sadia. A gente recebe isso? Não, ninguém recebe. Todos os pais falham em alguma área, porque falharam com eles também. Então, a culpa não é dos nossos pais nem dos nossos avós. A culpa é desse mundo caído que a gente tem, né? Em que o amor que deveria passar de geração em geração, né, foi quebrado pelo pecado. Então, ninguém recebe o amor incondicional, ou ninguém recebe o amor completo, como está em o primeiro texto que a gente leu, de João 4,18, né, o perfeito amor. Né? Então, o que acontece? Quando falha o amor, então, vai gerar distorção na personalidade. Tá? Quais são as possíveis? São muitas. Depois eu vou falar de paternidade, a gente vai ver várias áreas e seus efeitos. Áreas de falha e os efeitos nos filhos que trazem cada falha da gente pai. Tá bom? Então, quando o amor falha, quando o perfeito amor falha, então o resultado vai ser os sistemas de autoproteção ativados. Tá? Isso é incorporado pela nossa personalidade. Como isso vai ser depois
expressado através de independência, orgulho, ira, incredulidade, depressão, justiça própria, amargura, ansiedade, rebeldia, orgulho. Então, todas essas são respostas à falta de amor, do perfeito amor que nós não recebemos, tá? Então, tudo isso tem um motivo, tá? Então, qual é o nosso problema em geral? Nós queremos tratar essas coisas, né, que seriam os frutos das árvores, sem atentar às raízes, os motivos pelos quais esses frutos existem, entende? Então, tudo que é ausência, defraudação, abuso, todas essas coisas vão gerar em nós feridas, né? Que vão ter esse tipo de reação, que a gente viu aqui essa florzinha aqui que está quebradinha, tá? E tudo isso também gera em nós angústias, tristezas, ansiedades, né? Todo tipo de emoção ruim, feridas. Então, depois, quando esse comportamento já está incorporado, né, e a gente está respondendo tudo dessa forma, né, esses relacionamentos, a gente vai continuar se relacionando. Então, tudo isso vai gerar cada vez mais dores, angústias, né, e emoções ruins, tá? E existe uma forma da gente como aliviar essa dor usando um escape que é a iniquidade, tá? Então, o ciclo é assim, a gente vai sentir a dor, vai buscar um alívio, que vai ser a iniquidade, e a gente vai ficar, né, satisfeito por um tempo, depois volta a dor, a gente vai outra vez para o alívio, vai para a iniquidade, e fica nesse ciclo, o ciclo da iniquidade. Tá? E a gente pode desenvolver daí vários hábitos pecaminosos, tá bom? Dentro da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade claro, iniquidade é pecado, mas o que eu entendo como iniquidade para aplicar nesse estudo, tá? São todos os pecados que estão em meu entorno, no meu contexto, né? A gente tem gente que chama isso de maldição hereditária, e não sei o que, tem vários nomes, mas o que são isso? São já os hábitos que já estão em minha família. E esses são os primeiros hábitos, as primeiras coisas que eu começo a imitar. Lembra? Tudo vem através de relacionamento, né? Então, esses hábitos vão ser imitados por mim, né? São os primeiros. E depois, claro, isso pode expandir para outras áreas, porque o diabo é muito criativo, mas sempre começa com as coisas que já estão no meu contexto, tá bom? Então, é iniquidade. Então, é normal, por exemplo, tá. Então, por exemplo, um homem, tá? Que é fácil por causa de um homem, se ele tem problema de identidade, tá? Ele não foi firmado em sua identidade, ele não sabe quem ele é, não sabe seu valor, não sabe do que ele é capaz, tá bom? Então, isso sempre vai gerar nele uma ansiedade, tá bom? Então, qual pode ser a fuga que esse homem vai buscar? Então, essa ansiedade, essa dor de não ser o suficiente vai ser tapado com alguma coisa. Tá? Então, geralmente é a pornografia, é o álcool, as drogas, entende? Vai explodir de alguma área. Então, o que acontece? Às vezes, um homem tem esse problema e ele desenvolve a iniquidade na área da pornografia. Mas aí ele descobre que pornografia é pecado e vai passar um tempo, o que vai acontecer? Ele para, né, com a pornografia, mas isso vai estourar no futuro depois de alguma outra forma. Então pode ser, não sei, ele pode ficar viciado em trabalho, pode ficar viciado em dinheiro, pode ficar viciado em outra coisa, em droga, em álcool. Por quê? Porque o problema não é o vício, o problema é a falta de identidade.
Entende? Porque faltou aqui no amor, ó. Identidade está aqui, ó, né? No coraçãozinho. Faltou, vai explodir aqui embaixo. Então, por que eu acho isso importante? Porque eu aprendi a combater o pecado, o fruto, sem olhar a raiz. E isso me custou muita energia, muito tempo jogado fora, porque eu estava combatendo alguma coisa, combatendo o fruto, e ele sempre saía depois de uma outra maneira, entende? Então, quando Deus me ensinou isso, foi muito bom para mim, porque eu pude olhar para as raízes, de onde vem o problema. Entende? Então, se explodiu aí, então eu começo a tentar lembrar de onde, como isso veio parar na minha vida. Entende? Como isso nasceu na minha vida. E aí eu vou saber o porquê ele nasceu. Então eu vou buscar esse problema. E é esse lugar que Deus vai querer tratar, vai querer mexer e vai querer curar. Então, quando ele fala da saúde e cura, ele vai curar os efeitos da falta de amor que, que aconteceu na nossa vida. Entende? Cada uma dessas áreas. Cada área de autossobrevivência que foi ativada, entende? Por um motivo. Esse motivo vai ser o que Deus vai querer tratar, vai ser isso que Deus vai querer curar, porque essa é a raiz da necessidade da iniquidade. Então, se eu curo isso, então isso vai estruturando minha personalidade, vai me dando mais estabilidade, autogoverno, e vai ser muito mais fácil eu lutar depois contra o fruto. Entende? Eu não me foco no fruto, eu foco na raiz. E eu venço o fruto curando a raiz. Tá? Ele vai vir, essa vitória contra o fruto vem como consequência da cura que Deus derrama na minha raiz. Tá? Mas é um processo que eu tenho que querer, eu tenho que estar ativo. Tá bom? Não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, não. Tá bom? Eu tenho que ir lá e futucar para encontrar essas coisas e por que eu sou ou me tornei o que eu me tornei. Tá bom? Então, as manifestações. Então, uma vez incorporado o comportamento e as iniquidades, eles passam a exercer poder sobre nosso caráter, Então, nos tornamos escravos. Tá bom? E por isso, Paulo usa a expressão éramos escravos do pecado, porque o escravo não tem vontade, entende? Então, é uma força mesmo, entende? Que atua sobre nossa personalidade, não é qualquer coisa, tá bom? Então, eu preciso saber de onde ela veio para poder receber a cura, tá bom? Então, aqui nesse livro tem algumas personalidades na parede do meu coração, tá bom? Então, por exemplo, tem aqui, ó, personalidade derrotista, competitiva, cordata, tá? Então, tudo isso depois vão ser mecanismo, se você quiser parar e ler cada frase de cada personalidade para você se identificar, vou colocar aqui. Depois você para o vídeo aí e lê se você quiser, tá bom? Então, tudo isso, o que é? São manifestações da falta de amor, tá bom? Tá. Então, vamos lá. O que é importante? Por que isso é importante? Isso é importante para você saber que existe uma forma da gente vencer o pecado, tá bom? Existe. Por que a gente nunca conseguiu? Porque a gente nunca lutou da forma que deveria lutar, tá bom? Eu preciso deixar Deus me mostrar essas áreas que foram ativadas pela falta de amor, tá bom?
aqui, deixa eu colocar aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu identifico uma iniquidade, eu identifico o problema, e eu começo a orar e eu tento identificar qual foi a ferida que causou a necessidade de uma fuga, tá? Porque a iniquidade, os pecados são fugas, tá? Eu tento identificar isso, se eu sofri algum abuso, defraudação, ausência, tá? E aí eu vou e mato a pessoa que fez isso. Claro que não, né? A gente tem que perdoar. Depois a gente vai falar de perdão, tá bom? Porque ninguém pode dar o que não recebeu, gente. Nossos pais erraram, mas eu garanto muitas coisas que eu vi, coisas que para mim eu considerei como uma ferida, era só uma forma de meu pai tentar me ensinar alguma coisa, só que da forma dele, entendeu? Mas eu sei que ele me amava. E minha mãe é a mesma coisa. Hoje eu sei que ele me amava. Na época doeu e teve consequência, entendeu? Mas eu não julgo o coração deles, entende? Essa não é a ideia. A ideia desse estudo não é arrumar um culpado, tá bom? A ideia é saber que as coisas, a iniquidade, os hábitos pecaminosos, geralmente têm uma causa, tá? E eu preciso gastar tempo me enfocando na causa, não no fruto, tá bom? Então, olha só, vou contar um exemplo aqui pessoal. A gente tem 4 filhas, eu com Priscila, e uma delas começou a mentir, né? E a gente viu, não é difícil, né? Uma criança de 6 anos, 5 anos, começar a mentir, não é difícil você descobrir que ela está mentindo. Aí o que aconteceu? Quando eu descobri que ela estava mentindo, eu fui e comecei a repreender o Satanás na vida da minha filha. Comecei, Senhor, minha filha, repreende o Satanás. Comecei a fazer guerra espiritual. E a resposta de Deus foi muito interessante. Deus falou para mim, a culpa é sua. Eu falei, o quê? E Deus começou a me falar que eu não estava sendo paciente com a minha filha. Eu estava falhando com ela em relação ao amor. Tá? Então, toda vez que ela fazia alguma coisa errada, eu ia e gritava com ela, não a escutava e já colocava ela de disciplina. Entende? Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a se sentir ameaçada pela minha forma de disciplinar. Tá? Não é que a disciplina é errada, mas a forma, sim, pode ser muito errada. Então, a minha forma estava errada. E eu várias vezes a disciplinei com ira, gritando, né, e passando dos limites. Então, o que isso gerou nela? Medo. O que ela fez? Eu ativei nela o mecanismo de sobrevivência, tá? Então, o que ela começou a fazer para fugir dos meus gritos? Começou a mentir, tá? Então, quando a gente percebeu e Deus falou que a culpa era minha, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar a minha forma de tratar ela para ela outra vez se sentir segura e ver que a mentira não era mais necessária, entende? E deu tempo de fazer isso, né? Antes de que isso se tornasse parte dela, porque eu era mentiroso e manipulador, então ela, né, foi para o mesmo lado, né? Que a mesma tendência, a mesma coisa que eu fazia antes. Então, ela foi para o mesmo lado, tá? Mas a gente conseguiu fazer o quê? Frear isso, porque graças a Deus, né? Deus me ajudou. Então, quando eu parei de gritar ou diminuir a intensidade, né, ou consegui mudar a minha forma com ela e ela se sentiu outra vez protegida, então ela não só parou de mentir, como ela começou a confessar as vezes que ela tinha mentido. Então, graças a Deus, deu tempo e a mentira, essa ferramenta de autoproteção, não foi incorporado à personalidade dela. Mas se eu não tivesse mudado, com certeza isso ia ser
incorporado, tá? Aí o que ia acontecer no futuro? No futuro, Deus ia confrontar ela sobre essa mentira, então ela ia tentar parar de mentir, mas isso poderia se manifestar de outra forma toda vez que ela tivesse que ser responsabilizada por algo, entende? Então o que ia acontecer? Então, por exemplo, deixou cair isso, caiu, foi você? Então, fui. Então o que eu fazia? Já não sei, presta atenção, blá, 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 tá? Então o que acontece? Quando acontece alguma coisa errada, a forma de responsabilizá-la era através de grito, tá? Então o que ela faz? Mente para fugir do grito, tá? Mas aí, o que vai acontecer quando ela cresce? Toda vez que ela for ter que assumir a responsabilidade por alguma coisa, então no subconsciente dela vai estar gravado essa agressão, essa falta de amor, tá? Então, como ela vai responder? Fugindo também da responsabilidade. Só que pode ser mentindo, pode ser manipulando, pode ser de outras maneiras, tá? Porque aí o nosso cérebro vai encontrar uma forma de responder a essa ameaça, porque o cérebro dela vai ligar o ser responsabilizada como uma ameaça. Tá? Não sei se dá para entender, tá? Mas nosso cérebro faz isso. Ele trabalha com associação. Depois a gente vai ver isso. Então, aí que Deus ia ter que falar com ela, ia ter que lembrar de mim, lembrar das vezes que eu gritei com ela e eu faltei com o amor dela e por isso ela começou a mentir. Então Deus ia ter que falar alguma coisa para ela para desativar esse mecanismo, tá? Deu para entender? Eita glória, papai! Então, a iniquidade vem por uma necessidade de autoproteção. Entende? Não é isso não. Então, a iniquidade vem como resposta a uma necessidade de autoproteção de uma ferida que não foi curada, tá? Porque tudo isso que falhou, todos esses buracos na nossa personalidade vão gerar dor, né? E essa dor vai ter que ser apagada de alguma forma, né? E a iniquidade, o pecado, o prazer momentâneo, a autossatisfação momentânea traz esse paliativo para essa dor, né? Mas a gente sabe que é só um paliativo, que não dura muito, certo? Que depois volta a doer, né? E às vezes o paliativo vai cada vez mais engrossando, vamos colocar assim. A gente vai entrando em buracos cada vez mais profundo, vai cavando isso cada vez mais profundo, né? Mas a dor sempre está aí, tá? Então é nesse lugar que Deus tem que entrar, tá bom? Nossos pais, às vezes, não vão ter estrutura ainda para dar o que a gente precisa. A gente transfere a responsabilidade e as expectativas de paternidade para Deus, não mais para os nossos pais. Eu tiro deles a responsabilidade de restaurar a minha identidade, de dar o que eu nunca recebi, e eu coloco isso em Deus. E eu deixo meus pais livres dessa carga, porque eu posso desfrutar deles como um amigo muito melhor, sem essas cargas, sem essa cobrança, entende? Agora que somos adultos, não somos mais crianças, nós podemos colocar nossas expectativas em Deus e Ele suprirá cada uma delas, você pode ter certeza, tá? E a gente perdoa os nossos pais, né? E a gente vai conseguir desfrutá-los, desfrutar a eles, desfrutá-los de uma forma muito melhor se a gente consegue fazer isso, fazer a transferência de paternidade, a transferência de toda essa necessidade que a gente tem de ser amado, tá? Tanto, às vezes a gente tira dos nossos pais e coloca no nosso cônjuge, entende? Que também não é responsabilidade dele, tá? Algumas coisas. E Deus faz isso porque Deus é o Pai eterno, né? E Ele supre todas as nossas necessidades, tá bom? Então, qual é o segredo aqui? O segredo é não lutar contra os frutos, é buscar as raízes.
tá? Você pode ler esse livro, é muito legal, tá bom? Para você poder identificar, né, como você está agora, né, para você ter como uma imagem perfeita das suas falhas de identidade, tá bom? De personalidade, tá? E depois, porque você tendo isso, você sabendo o que faltou, você pode andar com Deus para Ele suprir todas essas coisas que faltaram e vão te dar novas experiências, né? Que a gente na teoria ramoniana, a gente chama de método substitutivo, tá? Deus muda as experiências ruins por novas experiências com Ele, tá bom? Então, não deixa de gastar tempo para saber o porquê das coisas. E daqui a pouco a gente vai dar uma ferramenta mais sobre isso, tá bom? Um beijo!